Olá, turma boa! Eu, Laura França, hoje no Elas com Ciro super especial, recebendo duas maravilhosas aqui. Desde já agradeço demais a volta de vocês a essa bancada maravilhosa. Então, seja bem-vinda, Gabriela Perini, seja bem-vinda, Luana Mota. Um beijo para Carol, que se enganchou e não conseguiu chegar a tempo. Um beijo para ela assim mesmo. Então, gente, é um prazer estar aqui com vocês novamente, minha querida turma boa, nessa tarde de sexta, a gente conversando sobre os acontecimentos políticos aí da semana. Então, é difícil muitas vezes a gente filtrar, né? Com tanto acontecimento, com tanta coisa que aparece aí, mas enfim, a gente escolheu aqui dois temas extremamente importantes aqui, que estão aí nos tops dos acontecimentos, e a gente quer tratar aqui com vocês nessa tarde. Então, seja todo mundo muito bem-vindo, o pessoal que está chegando no chat, um beijaço para todo mundo aí da turma boa que nos acompanha, que nos prestigia com a sua audiência, né? As meninas já dei boas-vindas aqui, boas voltas, né? Na verdade, nosso primeiro encontro aqui desse ano aí maluco, a gente outro dia Thaís disse que era o 2020.2, mas vamos lá, vamos começar o nosso Elas com Ciro aqui, com um assunto que bombou essa semana, né? Até que enfim, parece que o brasileiro teve uma noite de paz essa semana aí, que foi a noite aí que o Daniel Silveira foi preso, né? O famoso pitbull do Bolsonaro foi preso e foi preso ainda cheio de marra e tal, e aí essa prisão gerou algumas polêmicas, ainda hoje está rendendo, já teve aí no STF despachando, ele reafirmando os seus despachos e tal, as suas decisões, e eu quero muito ouvir as meninas aqui a esse respeito, como é que elas se sentiram em relação a isso. A gente ficou sempre naquela dúvida, né? E agora como é que vai se comportar o Congresso? Porque eu não vou nem dar spoiler aqui, deixa eu ouvir primeiro as meninas para depois eu contar o que foi que eu senti ali, que foi essa movimentação do Congresso. Deixa eu ouvir primeiro elas para ver se o meu pensamento casa com o delas. Então, deixa eu começar escutando Luana. Luana, conta aí para a gente qual foi o teu sentimento sobre essa prisão do Daniel Silveira essa semana. Gente, boa tarde, né? Rio de Janeiro aqui quente, minha casa quente, mas espero que onde o Daniel está preso, em Niterói, esteja mais quente ainda. Gente, existe muita controvérsia, muitas opiniões, as pessoas dizendo que a ação do STF abre. Gente, tem a pessoa querendo participar. Tchau. Filha, só um minutinho, tá? Depois você comenta sobre isso. O bolsonarismo é muito pesado para a sociedade. Vamos te poupar um pouquinho. E assim, muita gente dizendo que a ação do STF abria atribuição para de repente perseguir a esquerda, para fazer isso, aquilo e tal, mas o fato é que eu achei muito positivo, porque a imunidade parlamentar, né, te dá autorização para você tecer opiniões, mas não para você incitar crimes, né, você incitar a violência física, dizer que a pessoa merece apanhar, que você deseja aquilo, que o Congresso tem que ser fechado, que a gente precisa de um AI-5, tudo isso é muito grave. Então, eu sempre comento que em 2016 teve um erro grande quando o voto, né, em favor do afastamento da ex-presidente foi dedicado a um torturador, e isso foi passado apenas como opinião, e aí os monstros foram saindo do armário, e as pessoas cada vez mais confiantes, né, os bolsonaristas, de crescerem, de atacarem o Estado de Direito, de atacarem a democracia. E o Daniel, em questão, como tantos outros, são os que caçam da morte de pessoas, da morte de favelados, de criança, né? São aqueles que minimizam crimes políticos e que conseguem ter uma capilaridade de comunicação muito grande. Né? Eles conseguem cada vez mais consolidar no imaginário popular o imaginário de pessoas abandonadas, sem direitos, né? Totalmente ausentes do Estado, e consegue consolidar para essas pessoas que está ok, que a gente pode contestar as instituições sim, e desse comportamento dos bolsonaristas eles conseguem avançar cada vez mais com insultos às instituições, com totais irregularidades e atos de corrupção, como se isso fosse para combater o mal. Gente, a minha filha está cantando muito aqui. Só um minutinho.
gente, elas com Ciro, mães com Ciro, a gente vai se mudando para tentar fugir da cantoria de Baby Shark, gente. Acontece, vamos explorar a casa, vamos sentir calor. Ainda bem que eu posso andar dentro de casa, né? O Daniel não pode, né? Ele tá preso lá. Mas... E eles têm eles conseguem fragilizar o Brasil, eles conseguem fragilizar a nação brasileira, né, deixar o brasileiro cada vez mais desassistido, sem direito, sem trabalho, e vão se usando desses meios de comunicação, vão usando do desespero do povo para dizer que é ok fazer manifestação pela volta da ditadura, que é ok rir de favelado que levou bala na cabeça, que é ok, né, rir de morte de criança. A gente aqui, então, no estado do Rio de Janeiro, a gente vive uma violência danada, entendeu? Uma transgressão dos direitos humanos terríveis, e todas as redes que compartilham, né, os conteúdos do Daniel, que compartilham os conteúdos dos parlamentares, das figuras bolsonaristas, são as que promovem esse tipo de fake news, são as que incitam esse tipo de violência, né? E está tudo certo, isso daí vai sendo aceito como se fosse normal. Então, a prisão do Daniel é muito positiva, não só pelo meu sentimento, ou por algo que deveria ser, mas por algo concreto. Não pode incitar violência, não pode atentar contra a democracia, não pode incitar que as pessoas pratiquem crimes, agridam, né? Inclusive, o próprio Daniel, ele estava ameaçando o prefeito eleito de Niterói, que teve um protagonismo nacional, chegou até a ser citado internacionalmente, do combate ao coronavírus, enfim... Uma cidade que batalha muito pela educação, pela inclusão, pela empregabilidade, uma das poucas do Brasil que conseguiu gerar empregos, né, durante a pandemia, fazendo esforço para se recuperar, e isolamento sério, e ele atacando o prefeito Axel Grael, que diz que ele tem que apanhar até o gato parar de miar, né, que ele merece isso e aquilo, que além de um prefeito democraticamente eleito, é um homem muito mais velho, é um senhor, e o bolsonarismo legitima todo tipo de truculência, de violência. Então tá certíssimo, entendeu? Na Alemanha, ninguém pode fazer aí declaração para o nazismo que isso vai passar impune. Parte das autoridades coibir esse tipo de comportamento, e pela postura das autoridades que o povo alemão é consciente desse passado triste, dessa marca que não deve ser repetida, e o povo alemão também tem a iniciativa de refutar esse tipo de coisa. E o bolsonarismo é ligado à milícia, né? O sonho deles era ir para a via autoritária, fortalecer o poder paralelo, criar um espaço extremamente violento, ferindo as liberdades individuais, ferindo todo tipo de ordem que a gente tem. E aí não importa se o STF é burguês, como alguns tentaram usar isso como argumento, se o STF está abrindo precedente para atacar a esquerda, até porque, historicamente, a esquerda nunca teve trégua nenhuma, então não sei por que esse nervosismo agora, como se algo radicalmente fosse mudar. Eu só sei que eu achei muito positivo de, finalmente, né, um poder tão importante parar de negligenciar tantos ataques, tantas infrações que a gente tem sofrido aqui em território nacional, e realmente dar um freio. Talvez com a prisão, a manutenção da prisão dele por unanimidade lá no calor, no presídio em Niterói, talvez os bolsonaristas, os simpáticos, comecem a entender que não pode rir de morte de favelado, que você não pode rir de morte de criança, que não é para sair por aí pedindo AI-5, sei lá o quê. Talvez a partir dessa medida a gente consiga recuperar um país decente, né, de novo, porque isso que a gente está vivendo é uma aberração. Maravilha. Vamos lá, deixa eu escutar agora a Gabi. Vai, Gabi, me conta aí o que é que você está achando dessa prisão, o que é que você está achando do STF, tá bom, tá ruim? Oi, gente, boa noite. Primeiro, eu acho que nada, né? Tipo, quem somos nós diante de uma decisão da STF, né? Então, acho muito otimismo. Assim, eu sou da filosofia, nunca gostei do direito enquanto ciência, né? Porque para mim o direito é uma coisa extremamente arbitrária. E aí eu acho que esse argumento de abrir prerrogativa para perseguir a esquerda, ele é um otimismo muito grande dos juristas sobre o próprio direito, como se o direito ele não pudesse se corromper conforme a conveniência, se ele sempre precisasse de uma prerrogativa. Isso para mim
não faz o menor sentido. E quem não gostar vai para a cadeia, né? Basicamente, é um dos poderes mais, como eu posso dizer, menos alvo de questionamento, né? Porque é isso, é o jurídico. Ordenou, cumpriu, acabou a história com o STF. Então, o que a gente acha, deixa de achar, não faz a menor diferença para o STF, né? Então, acho que é um otimismo muito grande achar que o STF precisa de prerrogativa para fazer alguma coisa autoritária. Não precisa, faz quando quer e quando é melhor para si. Agora, outra perspectiva otimista que eu vejo é de achar que isso representa uma grande mudança no cenário político, no cenário institucional, no próprio cenário jurídico do país. Não é a primeira vez e duvido muito que vai ser a última, né? Inclusive, nem foi a última, porque durante a prisão em flagrante, ele gravou um vídeo. Então, também, novamente, o que eu acho? Não faz a menor diferença, né? Por que o STF está prendendo esse cara? Sei lá. Mas porque isso representa um grande avanço democrático? Com certeza não é. Porque não é a primeira vez, nem será a última. Acho que, para mim, nada supera aquele ridículo momento no qual, no fim das eleições, né, a Carmen Lúcia, né, que era presidente do Tribunal Eleitoral, né, ela vai na TV e fala: as instituições estão funcionando. Para mim, aquilo foi a pior piada que alguém já cometeu nos últimos 10 anos neste país. Assim. Acho que depois daquilo, nada significa mais nada e está todo mundo, cada um por si. O STF também está por si, prendeu porque era conveniente por algum motivo. Para mim, isso não representa absolutamente nada de bom. Então é isso, é legal rir do cara que foi preso porque ele é um babaca, mas não muda nada, entendeu? Pelo menos essa é a minha vida. Gabi, tu terminou porque tu deu uma congelada para mim aqui no final, mas era isso? Oi, sim, terminei. Então, como a Carol não está aqui hoje, então eu vou fazer aqui. Vocês sabem que normalmente eu não comento, né? Aqui eu faço só um meio de campo aqui para as meninas, mas como a Carol não está hoje aqui, a gente está com tempo, então eu vou comentar. Eu fico entre a Gabi e entre a Luana. Eu gosto muito desse posicionamento do STF. Eu concordo com a Gabi naquele sentido, né, de quem é a gente em relação às decisões do STF, etc. e tal, mas eu vou ainda, acho que numa linha da Luana, de dizer assim, olha, parece que finalmente, independente dos motivos, alguma coisa começou a ser feita. Aqui, dá um basta naquilo que começou com o Bolsonaro lá, naquele voto dele lá no impeachment, que desencadeou tudo isso, seja lá porque em algum momento não acreditaram que ia chegar a tudo isso, ou não acreditaram, talvez, os poderes em linhas gerais, sejam os políticos muito mais antigos, sejam a própria estrutura do judiciário, que chegasse ao nível que a gente chegou, né? a esse fundo do poço, e olha que ainda tem mais, mas é tão baixo o nível, e eu acredito que foi um posicionamento do STF, porque assim, eu não sei se vocês observam da mesma forma, mas o bolsonarismo aí foi todo construído em jogar a culpa de tudo que está errado para o STF. Tanto é que eles tinham aquela história de fechar qualquer coisa, fechou o STF, não sei o quê, porque prende num dia e solta no outro. Olha só, onde é que foi parar isso, né? Prende num dia e solta no outro. Prende num dia e solta no outro quem, né? O bicho que queria fechar o STF, né? Que estava querendo caçar as liberdades individuais, os direitos, etc. Ele queria caçar o dos outros, mas ele queria o dele. E na hora que ele foi preso, ele foi pedir o quê? Um habeas corpus. Não se pede habeas corpus em regime de exceção, né? Dentro de um regime ditatorial não existe habeas corpus. Então, a ditadura que ele queria, que ele pregava, que ele estava querendo ressuscitar, sabe lá Deus por quê, ele ia se lascar totalmente agora se não existisse o próprio regime democrático para ampará-lo, né? Então, eu acho que foi assim, eu não sei se foi de caso pensado, porque pensar naqueles 11 ministros ali são
raposas muito bem gordas, velhas, felpudas, né, de muito tempo. Esse cara está no radar deles há muito tempo, o bolsonarismo está no radar deles há muito tempo, porque tudo era ali para meter a bala no STF, meter a bala no STF, e agora o STF fez o quê? Eu acho que eles inverteram a jogada, entendeu? Disseram, ó, a gente fez a nossa parte, a gente prendeu o cara, a gente não soltou, se soltar vai ser o Congresso. Toma aí, Congresso, o abacaxi para vocês, de casca aí, chupa aí esse abacaxi, sabe? Tanto é, aí lascou com o Congresso. Aquele cara, meu Deus, Daniel, eu acho que naquele dia que ele acordou, ele pensou assim, como é que eu posso desgraçar a vida do Congresso todinho? Não era nem a dele, era do Congresso todinho. Porque ali, se for botar tornozeleira eletrônica em todo mundo, né, que está precisando de pode usar tornozeleira eletrônica ali por conta dos processos que estão respondendo e etc e tal, das condenações muito que já tem e tudo, ia ser uma concentração violenta de tornozeleira eletrônica em Brasília, né, num lugar só. Mas, tipo, sabe, então acho que o STF, eu não sei se de caso pensado até que ponto, mas inverteu a jogada, disse, não, o nosso papel nós cumprimos, sabe, mesmo com todos os erros, com toda a fragilização que existe da própria estrutura, né, como a Gabi colocou a crítica ali, a ministra Carmen Lúcia, de saber que o negócio, que ela não é doida, ela sabe que o negócio não está funcionando como deveria, mas ela vai a público e diz, não, as instituições estão funcionando. Aí, quando é o ministro, né, das eleições lá do TSE, chega lá ao final das eleições, as eleições foram um sucesso e tal, e não sei o quê, e a gente, né, que está aqui, como assim, né, foi um sucesso aonde, como? Mas nessa situação do Daniel, assim, eu acho ainda que ele é a bucha de canhão, entender? Se ele se prestou ali para fazer alguma coisa, sabe, né, ganhando não sei o quê, mas que de verdade, isso, se olhar direitinho, eu acho que foi um tiro no pé do próprio Congresso, acabou sendo um tiro no pé do próprio Congresso, porque se eles arrumam briga com o STF por conta dele, do posicionamento, ou seja lá o que é que tenha por baixo disso, eles estão atraindo os olhos do judiciário todinho para eles, né? E agora? E aí, como é que vai ser essa queda de braço? Né? Quem é que vai sacrificar? Vai sacrificar a maioria ou vai sacrificar aquele Zé Ruela que botou a cara ali? Sabe? Então, eu não sei, eu gosto de pensar assim, que houve uma jogada de mecha aí do STF para mostrar, digamos que para a sociedade, olha, nós fizemos a nossa parte. E aí, o Congresso, se soltar for o Congresso, né? Eu não sei, o que é que vocês acham disso? Vocês já pensaram nisso, por esse viés? Gabi, vai. É isso que eu falei, né? É briga de gente extremamente poderosa, que não deve nada a ninguém, que faz o que quer, e a gente não é nada para eles, né? Isso não significa nada para a sociedade. É eles entre eles, é disputa de poder, como sempre foi, é ver quem dá a última palavra por último, é quem sai mais bonito na foto no final. Eu acho até possível que seja de caso pensado, né? Porque é isso, quem é esse cara? Ele saiu meio que do nada, ele nunca foi um dos maiores nomes do bolsonarismo, tem muitos outros aí muito piores, né? Então é isso, sei lá porque pegaram ele, e é só um bando de gente muito rica, muito poderosa, brigando para quem tem mais poder, para quem para ver quem manda mais no final. Então eu acho que isso não muda absolutamente nada para a gente. E aquela história de abrir precedentes, etc. e tal, eu também não vejo não, sabe? Eu vou muito na linha de vocês. Eu não sei que viagem é essa não, mas me parece uma coisa bem, uma tentativa de distorcer, na verdade, né, o que está acontecendo para começar a trabalhar a parte do medo, né, criar o medo nas pessoas ali em determinadas situações que a gente não está acostumado a ver, né? Porque, né, vamos pensar direitinho, um deputado no Brasil, para ser preso, o cara tem que né, procurar muito, cara, e o cara foi e ia estar lá, e eu acredito que ele arrumou, eu posso até estar errada, mas eu acredito que ele arrumou um problemão para a vida dele aí, ele pode até ser recompensado aí de uma forma que a gente não vai saber, mas para a vida pública dele, eu acho que ele arrumou um problemão.
Luana, quer descolocar mais alguma coisa dentro desse assunto? Gente, eu concordo muito com essa ideia de que, assim, realmente o STF ele não precisa da gente para nada, para absolutamente nada, ele sempre foi arbitrário, ele vai fazer o que ele quer, permitiu que o bolsonarismo crescesse porque era conveniente, assim como a direita tradicional permitiu porque era conveniente, né? O importante desse processo é a agenda do Paulo Guedes. Né, o que o STF ganha, o que a direita tradicional ganha é a agenda do Paulo Guedes, e o restante é um plus, né, é uma cortina de fumaça ali que vai distraindo a gente. Só que os bolsonaristas, assim, existem várias escalas, existem os articuladores de verdade, existem os peões, como é o caso que eu vejo o Daniel. Só que aqui, por exemplo, para quem vive no Rio, para quem anda na rua do Rio, conseguem fazer um estrago muito grande, conseguem mobilizar coisas muito ruins, que talvez não seja perceptível para quem está em outro estado, mas a gente tem medo porque a gente vê as coisas se transformando de uma forma negativa, de um modo muito rápido. Né? E eles se valiam da ideia de que só vai para a cadeia quem é bandido, de que eles são bambambam, de que eles são militares, e de repente se encheu de whey protein daquele tamanho, mas está lá na cadeia de Niterói passando calor. Né? E é óbvio que o STF não está preocupado com a população, não está preocupado com a democracia, com os favelados, com absolutamente nada, mas se isso pelo menos serviu para dar um basta, para dar um medinho, para pelo menos recuarem com algumas coisas, eu já acho muito positivo. Para a gente que vive aqui na periferia do Rio, isso é muito positivo. E o Lira, ele acabou de ganhar, né? Ele teve uma eleição da Câmara até muito confortável, só que ele chegou e já está num desgaste, numa sinuca de bico, numa situação terrível, que o STF realmente empurrou e passou esse pepino para o Lira, para os próprios deputados bolsonaristas. Aí vai defender bandido, né? Presta ou não presta? E aí entram umas comparações dele com Lula também, né? Das circunstâncias. Então, assim, eu achei uma maravilha. Estruturalmente, modificação gigantesca, isso não significa nada, isso é uma disputa de poder entre poderosos, mas nessa disputa de poder entre poderosos, para quem está aqui na periferia, para quem sente o crescimento de milícias, para quem vê transformações de forma muito grande, que a gente sabe que tem envolvimento dele, da Marshall Fabiana, de outras pessoas, para a gente é um alívio gigantesco, sabe? Democracia pouca, meu corpo primeiro, né? É isso. Eu também pensei nisso, sabe? Eu acho que o Rodrigo Maia, pelo menos ele teve, aquela noite, né, do Brasileiro Feliz, também contemplou o Rodrigo Maia, porque ele disse, bicho, eu não peguei uma bomba dessa, entendeu? Né? Aí ele mal saiu e pipocou uma bomba dessa, né, generalizada aí. E eu acredito sim, Luana, que tem muito a ver mesmo assim com dar essa referência e dar suporte, né, à milícia, a esse armamento. Era um assunto que a Carol queria tratar aqui, que era os decretos armamentistas. É uma pena, Carol, não ter vindo, porque ela ia falar sobre esses decretos presidenciais que aumentaram aí a quantidade de armas. A gente tem que ter uma clareza, né, assim, muito forte, de que isso não tem nada a ver com o cidadão comum. A gente já falou isso aqui outras vezes. Não tem nada a ver com quem está sem emprego, com quem não tem nada a ver, não é para essas pessoas, sabe? Isso é uma forma de armar paramilitarmente as milícias, de dar ao povo, a quem tem grana, rola muita grana aí, de se armar, sabe? Então, esse é o grande X da questão desses decretos. Esqueçam isso, que é o cidadão de bem que queria comprar um revólver. Não quer. O cidadão, a pessoa comum, o trabalhador comum, pai, mãe de família, que tem seu emprego, que está desempregado, a última coisa que ele está pensando na vida é em defender a vida dele ou da família dele comprando uma arma, sabe? Então, por mais perigoso que seja onde mora, isso aí é uma coisa, sabe, que eu digo a vocês sem o menor medo, assim, sem a menor chance de considerar errado. É isso, é que o sentimento da população não é esse, de se armar de absolutamente nada, né? Isso aí tem um outro objetivo. Até o Freixo fez essa semana, lá no
num dos perfis dele, eu acho que foi no Twitter, eu vou postar aqui para vocês depois, talvez eu faça até um complemento aqui do Elas com esse texto do Freixo, que ele faz, ele elenca muito bem qual é o real objetivo desses decretos aí do Bolsonaro, de aumentar a quantidade de armas, de diminuir rastreio, de aumentar a quantidade de munição e tudo. Eu acho que eu vou fazer isso aqui, em homenagem a Carol, que não conseguiu chegar aqui, eu acho que eu vou fazer isso para a gente não perder esse tema que eu acho tão importante, né? Aqui vou fazer uma brechinha aí no final. E aí, deixa eu passar agora para o nosso segundo tema, que não menos importante e a gente viu, e foi uma coisa que a gente não... é o tipo de assunto que eu quis muito, quando a Gabi sugeriu trazer, eu gostei muito, porque é um assunto que a gente não tem muito conhecimento, a gente não tem, principalmente dos impactos disso, né? E a gente precisa, até a gente mesmo, militância, a gente precisa conhecer, precisa se inteirar mais, que é em relação ao Banco Central, a autonomia do Banco Central, o que é a autonomia do Banco Central, o que foi essa modificação que houve. Conta aí para a gente, Gabi, o que é que você traz para a gente a respeito dessa modificação que houve sobre o Banco Central? Bom, essa mudança ela não é muito num sentido monetário, financeiro, né? É mais um sentido institucional da autonomia. Então, primeiro, o que é o Banco Central? Existem dois órgãos fundamentais quando a gente fala de dinheiro público, digamos assim. O Tesouro Nacional e o Banco Central. Antes de 2000, nos anos 90 para trás, não havia essa distinção. O Banco Central e o Tesouro eram o mesmo órgão, né? Isso gerava bastante problema, porque quando era interesse do Banco Central emitir dívida, título de dívida, ele podia, sem consultar o Tesouro, sem consultar o Congresso. Então, o que significa? O Banco Central podia, conforme a conveniência, emitir um título que depois quem teria que pagar era o Tesouro. Então, no limite, o Banco Central endividava o Tesouro conforme a conveniência, né? Isso acabou, melhorou um pouco a partir dos anos 2000, aí dividiu, então, as duas instituições, o Banco Central e o Tesouro. O que é o Tesouro? É onde está o dinheiro do governo, né? Uma das formas de obter dinheiro emitir justamente esses títulos de dívida. Então, o Tesouro Direto, por exemplo, é um instrumento de financiamento do governo federal. Você empresta o seu dinheiro para o Tesouro e o Tesouro te assina lá um documento dizendo daqui a tanto tempo eu te pago de volta esse valor, né? Você pega, então, esse título de dívida. Então, essa é a parte do Tesouro. O que é o Banco Central? É o banco onde o Tesouro tem a sua conta, né? Então, existe somente uma conta do Tesouro, é uma conta única, uma unificação que facilita bastante os processos aí entre as duas instituições. Então, o Tesouro ele faz os seus depósitos na conta do Banco Central. O Banco Central, como todo e qualquer banco, trabalha como? Ele capta dinheiro privado, capta dinheiro de outras pessoas, de outras instituições, de outros CNPJs, por exemplo, do Tesouro, e usa esse dinheiro para operar, para obter juros, para fazer operações cambiais, né? Às vezes o Banco Central ganha dinheiro com isso, ele obtém um resultado positivo, às vezes ele perde e obtém um resultado negativo, né? E vai financiando as suas operações. Uma dessas operações é justamente imprimir moeda, né? Então, o Banco Central capta dinheiro do Tesouro e de bancos privados, né? Ele capta dessas duas instituições, e uma dessas funções que ele vai fazer com esse dinheiro captado é imprimir a moeda, né? Ele também empresta dinheiro para outros bancos privados, então ele capta de bancos privados e empresta para outros bancos privados, e aí tira uma receita daí, né? Outra receita vem justamente da impressão da moeda. Em geral, quando o Banco Central emite a moeda, ele custou menos para fabricar do que o valor que aquela moeda vale. Então, essa diferençazinha também vira uma receita para o Banco Central, né? Então,
É extremamente complexo, estou lendo aí nos últimos dias para preparar um pouco aqui uma fala, é muito complexo entrar nessa questão das operações do banco, título de dívida, aí o banco compra título de dívida, não. Acho que uma das coisas mais importantes da gente tirar daqui é que é o seguinte, quando o Banco Central tem resultado positivo, por lei no Brasil, ele tem que devolver esse dinheiro para o Tesouro. E o Tesouro vai usar esse dinheiro para pagar o Banco Central. Por que o Tesouro tem que pagar o Banco Central? Aí entra outra coisa importante. Quando o Banco Central tem resultado negativo, é obrigatório que o Tesouro cubra esse resultado negativo. Então, o Tesouro, literalmente, dá dinheiro para o Banco Central, né? Isso é a dívida pública. Os títulos de dívida que o Tesouro dá para o Banco Central para cobrir esse resultado negativo compõem a dívida pública. O Tesouro fica devendo para o Banco Central porque o Banco Central teve um resultado negativo. Isso é bom, isso é ruim, discussões econômicas super complicadas, não vamos entrar nisso agora. Mas o que é particular do caso brasileiro? Isso está definido por lei. Ganhou, dá para o Tesouro. Perdeu, o Tesouro te devolve, né? Então, um questionamento que a gente pode tirar daqui já existe uma certa autonomia do Banco Central. Porque o Banco Central, ele não vai, esse ano tive esse resultado, e aí o que a gente faz? Esse ano vocês cobrem, esse ano eu me viro. Não há essa discussão com o Congresso, não há essa discussão com o Tesouro, não há essa discussão com a Fazenda. Está na lei. Ganhou, devolve, perdeu, recebe, né? Então, isso já é um negócio automático, né? E isso facilita a operação autônoma do Banco Central. Então, fica um questionamento aí o quanto o Banco Central já não é independente, né? Mas o que está em jogo nessa última proposta é mais institucional. Então, primeiro, o prazo do mandato do diretor do Banco Central, né, vai mudar, vai ficar algo muito mais estável, de forma que o diretor do Banco Central não possa ser demitido, não possa ser trocado, se não tiver nenhuma indicação de fraude, de ação, né, de dolo. Então, é um cargo estável, né? Entrou o presidente, ele fica até o fim do seu mandato. Então, mesmo que ele seja um péssimo presidente do Banco Central, ele vai ficar lá se não for indicada a fraude. Essa é a proposta do projeto de governo, né? O diretor não tem nenhum tipo de proibição enquanto diretor do Banco Central. Em contrapartida, no projeto do Senado, né, tem esses dois projetos de autonomia, existem algumas proibições, como, por exemplo, ele não pode ter outro emprego, o que é muito razoável. Né? Não pode ter outro emprego, não pode ter ações de instituições ligadas ao Banco Central e também não pode trabalhar no sistema financeiro por um período de 6 meses. Essa é a proposta do Senado. O que está em jogo, que foi aprovada na Câmara, foi a do governo, que não tem nenhuma dessas proibições. Né? Então, fica esquisito. O cara faz ali, trabalha no Banco Central, mas ele está cheio de ações, tem muitos interesses particulares em todo o mercado brasileiro, ele pode ter outro emprego, ele pode continuar trabalhando num banco, ele pode continuar trabalhando numa consultoria de investimento, então há um claro conflito de interesses aqui, né? O que esse cara vai fazer com o banco, que informações ele vai extrair dali e vai para o mercado, né, o que configuraria um crime. Na proposta do Senado, isso pelo menos é mais difícil de acontecer. Outra questão que tem no projeto do Senado e não tem no do governo é que a prestação de contas deverá ser semestral para o Senado. O governo não tem prestação de contas. Então, o diretor do Banco Central vai lá, faz o que quiser, foi bom, foi ruim, ninguém está nem aí, quando acabar o mandato, a gente vê o que faz. Né? Ou seja, do Senado, deixa eu ver se eu entendi direito, por enquanto. Ele pode ser um péssimo presidente, por exemplo, que sempre faça operações que vai dar prejuízo,
Aí o Tesouro, por lei, ele é sempre obrigado a cobrir esse prejuízo, mas isso não quer dizer que ele vai ser demitido. Ele pode ser um mau funcionário e ele não vai ser penalizado por isso. É assim? Sim, exatamente. Não necessariamente dar prejuízo é um problema, porque o Banco Central não é uma empresa que visa lucro, né? O Banco Central existe para que a nossa moeda seja estável em relação, por exemplo, ao dólar, em relação à própria inflação, né? Então, dá lucro, dá prejuízo, isso não vem muito ao caso. Obviamente que quando começa a se acumular resultados ruins, isso começa a se tornar um problema. Mas, opa, deu prejuízo esse ano, meu Deus, o que vamos fazer? Não, faz parte, está no cotidiano do Banco Central. Né? Mas é que está o problema, quanto mais o resultado pior, maior vai ser a dívida pública, maior vai ser o custo do tesouro, e aí começa a desestabilizar cada vez mais, né? Mas independente disso, não é nem questão de entrar no resultado, mas é questão disso, eu estou com uma política monetária, o presidente está com uma política monetária, a Fazenda está com uma política monetária, o Banco Central vai fazer o que quiser. Né? E agora o diretor ele tem ações, ele trabalha num banco, ele trabalha numa consultoria de investimento, tem conflito de interesse. Aí ele não vai responder a ninguém, não vai prestar conta ao Senado, não vai prestar conta ao Ministério da Fazenda, né? Então esse é o problema que está em jogo na proposta do governo federal. A proposta do Senado é consideravelmente maior. Tem prestação de conta e não pode ter conflito de interesse, né? Então é um pouco essa discussão, né? Não é uma discussão muito de resultado, não é uma discussão muito de vai emitir dívida, vai comprar dólar, o que vai fazer, não é muita questão de dinheiro, é questão mesmo de instituição, né? De governança. Ou seja, não é só a questão de ser um mau funcionário, mas os benefícios que ele pode ter a partir daí e não ser penalizado por isso. Exatamente. Não prestar contas, né, basicamente. Não ter, nenhum dispositivo que tenha essas proibições, ou seja, ele pode... eu vi muitos memes, na verdade, você estava lembrando, da raposa tomando conta do galinheiro. Eu vi vários memes nesse sentido, então me parece que é uma boa ilustração essa, Gabi, de ser exatamente isso, o cara que tem a chave do cofre, que tem o acesso ao caixa, né, ao fluxo de caixa, e está tomando conta disso tudo e não tem que prestar contas a ninguém, é a ele mesmo. Exatamente. Uma das relações mais importantes do Banco Central é justamente captar dinheiro de banco privado e emprestar dinheiro para o banco privado, né? E aí, de repente, você tem um diretor que cuida dessa operação e que é dono de um banco privado, né? E que está na diretoria de um banco privado. Fica esquisito, começa a ficar esquisito. Isso me lembra um acontecimento que teve, eu acho que com o Fernando Henrique, não foi? Na era Fernando Henrique, não teve uma coisa de dólar, assim, da noite para o dia, que muita gente ganhou muito dinheiro com isso. O overnight, né? Eu acho que foi no overnight. De vez em quando, Ciro Gomes fala nessa história. Eu vou tentar resgatar aqui. Lu, quer perguntar alguma coisa aí para a Gabi? Eu queria, assim, entender, né, porque o governo está muito vibrante, né, e a base do governo também. Então, a partir do momento que ficam muito entusiasmados, a gente já se pega em vários questionamentos. Que o Banco Central, existe uma certa autonomia, não sei o quê, e é óbvio que a mídia hegemônica tentando passar para a poste do governo como sendo muito boa, né, porque vão bater em diversos aspectos, mas na questão econômica ele está legal. O meu grande questionamento é essa maior autonomia, por exemplo, essa estabilidade do mandato, não sei o quê, até que ponto essa mudança vai fazer com que o setor financeiro ele dite cada vez mais na política, que se ele tem um mandato que ele não obedece ao mandato presidencial, né? Ele tem uma estabilidade ali diferente. Até que ponto que o reforço dessa autonomia vai estar ditando a nossa política, vai estar ditando outros tipos de questões, né? E até
a quem que o Banco Central vai estar servindo, né? E quando tem essa proposta do Senado de mas não pode estar ocupando o cargo, né, para não ter conflito de interesse por pelo menos 6 meses. Eu não consigo nem ouvir isso com um certo entusiasmo, porque para quem foi banqueiro a vida inteira, tem patrimônio, ficar 6 meses afastado, eu não acredito que isso tenha algum impacto relevante. Mas o meu questionamento essa autonomia do Banco Central, até que ponto que vai ser usado cada vez mais para que as instituições privadas deem o toque da política no Brasil, e o que isso pode interferir nas outras eleições, na disputa dos próximos pleitos, se a proposta do governo ela for totalmente consolidada. Então, na proposta do governo, o presidente do Banco Central vai assumir no dia 1º de março do 2º ano do mandato presidencial. Então, vai ficar quebrado, né? Se não houver reeleição, eu me elegi hoje, eu vou ficar 2 anos com o presidente anterior, vou nomear o novo presidente, que vai ficar somente 2 anos comigo, se eu não me reeleger, né? Então, fica bem claro o descompasso. Então, por exemplo, entra aí o Ciro é eleito. Ele teria que pegar o presidente do Banco Central indicado pelo Bolsonaro. São políticas absurdamente conflitantes, né? Então, vai travar. A Fazenda não vai conseguir operar, a gente não vai conseguir ter política, né, por causa disso. Então, vai começar a criar, vai virar mais um poder, né? O executivo, o legislativo e o judiciário ficam brigando entre si. Agora, o governo federal vai ter que brigar com mais um, que é o Banco Central, né? E aí é isso. Fica bem quebrado, fica bem no meio do mandato, entre um presidente e outro, começa a ficar muito complicado. E quanto à questão do conflito de interesse, eu acho que entra um pouco na discussão da materialidade da coisa. Legalmente, não tem autonomia do Banco Central, ninguém nunca escreveu na Constituição, na alguma lei, o Banco Central é independente, faz o que quiser. Mas já é assim há muito tempo, né? Todos os últimos ministros foram banqueiros, ou um grande amigo dos banqueiros, né? Então, a autonomia, o impacto disso já existe, digamos assim, por baixo dos panos, né? Os próprios governos do PT nunca fugiram disso, né? Sempre seguiram essa orientação também, do FHC também, e tudo mais. Então, o conflito de interesse não é novidade. Vai existir conflito de interesse, 6 meses de quarentena não é nada, 6 meses para finanças passa voando, né? Então, é isso. Vamos ficar aí à disposição, o povo ficará à disposição da política monetária, né? Vai se inverter a lógica, o governo federal vai ficar em função da política monetária. Então, por exemplo, imagina um plano real com o Banco Central independente. Nunca aconteceria, né? Ou aconteceria, mas é isso, teria mais um conflito. Aí a Fazenda teria que negociar com a Câmara, teria que negociar com o Senado, e teria que ir lá no Banco Central implorar, pelo amor de Deus, vamos fazer isso, né? Então começa, inclusive é curioso, né? Não, precisamos desinchar o tamanho do Estado. Vai lá e cria mais um órgão independente, né? Mais um poderzinho ali dentro do Estado. Então começa a ficar paradoxal também, né? E ainda mais com essas características, né, Gabi? Porque a história do Bolsonaro, que era de fechar ministério, combater o tamanho do Estado e não sei o que, não sei o que. Mas repare, quem é que tem interesse, imagina, né, todas as forças que estão orquestradas para que isso se realize, que esse processo aí se realize, né? Olha a dimensão que é esse pequeno detalhe, assim, que para tanto de nós passa, a gente não sabe nem como lutar contra, como é que a gente vai protestar, como é que a gente vai fazer voz contra isso, né, de uma coisa que é tão ali, tá ali, passando, é como aquela história do passando a boiada, né, a gente não tem clareza. Eu precisei, né, eu adorei, quando você trouxe o tema, eu falei, bom, pelo menos eu vou entender, eu vou ter clareza aqui do que é, da dimensão disso,
né? E isso é absurdo. Não está criando ministério, mas está criando um outro poder. E é um outro poder que mexe com os cofres, né? Que mexe com o dinheiro. Então, é um poder verdadeiro, né? Um poder que tem como é que chama? Um poder que tem um poder horrível, né? Mas, enfim, de estar ali, repare, no meio de um governo, né, de um projeto de implantação aqui, de Ciro Gomes querendo trabalhar, e a gente ter um presidente do Banco Central totalmente, né, adverso, avesso a isso, engessando, né, já não basta todo o resto que é engessado, que a gente acabou de falar aqui, né, das instituições que estão fragilizadas e não sei o quê, ainda vim mais esse outro que trata do dinheiro, né? A raposa dentro do galinheiro, e que raposa e dentro de qual galinheiro? É quase como é que chama? Um poder tão forte quanto o do presidente da República, né? Porque tem acesso ao dinheiro, aos gastos. Se fechar ali e se quiser quebrar, realmente é muito violento, porque isso me preocupa bastante agora. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês aqui, que a gente nem sabe nem como protestar contra isso. Vem na cabeça de vocês algo que a gente pudesse, tipo, fazer para que as pessoas tenham clareza? Tipo, eu acho que essa conversa aqui tá super bacana, né? Tá em termos bem práticos, assim, a Gabi explicou bem didaticamente, eu adorei essa explicação da Gabi. Mas, assim, como era que a gente podia fazer para que as pessoas tivessem mais consciência do que é que isso representa, ou não, ou vocês já entendem isso como, tipo, um caso perdido, como a reforma, sei lá, trabalhista, ou como a da Previdência mesmo, que por mais que a gente falasse, isso não faz sentido na cabeça das pessoas. Qual é o sentimento de vocês em relação a isso? Deixa eu começar com a Lu. Vai, Lu, fala. Então, só pegando um pedacinho do final da sua fala para poder depois responder propriamente a sua pergunta. E essa é a grande preocupação que eu tenho, de você criar mais um poder paralelo, né? Que na verdade paralelo não, que ele tem um peso ali de decisão muito grande, e a legitimidade que está tendo no discurso de tipo assim, não, vamos tirar as coisas sobre a coordenação da presidência da República. A gente precisa de instituições que não sejam políticas. Qual é o sentido de você... Não faz sentido quando o presidente é Bolsonaro. Realmente, quando você tem neoliberais no poder, nada faz sentido. Mas qual é o propósito de você ter outras instituições e outros mecanismos totalmente descolados de uma certa harmonia ali do poder presidencial, né, e que conseguem ditar, conseguem fazer uma porção de outras coisas, sabe? Viver um Estado paralelo, é viver uma política paralela, né? Que instituições são essas que têm uma autonomia que não conversa com um projeto de nação, com uma coordenação? Isso me causa um certo desconforto. E eu vejo o banco que sempre querem passar como algo neutro, né? Tipo um sabonetinho de glicerina. Não, é mais uma coisinha neutra. Mas não, vai ser uma instituição descolada de um novo poder e totalmente político, né? E aí, com relação às pessoas, de como passar isso, eu vejo uma questão muito mais delicada, ainda mais no momento em que você tem uma estabilidade tamanha. As pessoas, enfim, estão preocupadas. Quem está empregado está preocupado em pagar o cartão de crédito para depois usar o cartão de crédito para poder comprar as coisas, né? E fica nessa bola de neve. Quem está desempregado está aí lutando para conseguir a cesta básica com a igreja, para conseguir alguma coisa para dar comida para os filhos, né? Essa é a realidade brasileira. E mesmo a reforma trabalhista, que impacta tanto na vida dos trabalhadores, na vida das mulheres, conseguiram passar. Nesse período, então, que o povo está com a ferida aberta, está sem forças, né? Acho que se torna muito mais difícil, né? Como que a gente vai mobilizar as pessoas por uma questão tão técnica? Mas isso não me faz ficar sentada. A gente vai até o último instante, tá ouvindo ou não, mas a gente está falando, né? E acho que talvez o principal mecanismo de tentar comunicar é o seguinte: olha só, você tem essa autonomia, você tem esses mandatos cruzados, você consegue fazer a vida do sucessor, do próximo presidente que você quer, que talvez seja um inferno. Tá? Você tem uma instituição que pode fazer o bem ou não ali para a pessoa. Na prática, já é banqueira. Essa autonomia reforça mais ainda. E imagine o Santander, que você pegou R$400 e agora você deve 7 mil.
conseguindo ditar o que o próximo presidente vai fazer ou não, né? Ele conseguindo ali ter um peso de decisão de travar. Eu acho que a única forma de botar um terrorzinho com juros, lembra do Bradesco, lembra do Liz do Itaú que você pegou, você não recebeu seu pagamento. É a única maneira, assim, talvez lúdica, de tentar demonstrar, olha só, ele precisa estar alinhado com os nossos interesses políticos. A gente não pode ter os banqueiros com mais liberdade do que já tem, porque aí a gente só vai eleger prefeito, deputado, senador, seja lá o que for, só para pegar nosso dinheiro para sei lá o quê, entendeu? Para enriquecer Santander aí, Bradesco, Itaú, a gente nada. Não sei se está correto, mas eu já penso logo no desespero, vou dar um terrorzinho. Tem que ser, vamos lá, deixa eu ouvir a Gabi agora. Eu prefiro nem comentar, porque eu sou tão pessimista que se eu comentar, capaz de alguém se matar aí depois do vídeo, viu? Gabi, todo filósofo é pessimista. O outro dia eu vi uma entrevista do... Ai, meu Deus, como é o carequinha? Karnal? Não, o outro. O que é... Pondé? Não, o... Foucault? Ai, meu Deus. Porra, depois eu digo o nome. Mas ele dizendo, aí era para falar sobre otimismo. E aí três jornalistas entrevistando ele, e ele, como é que chama? Mas a história era sobre otimismo, e aí numa hora ele está tão constrangido ali que ele diz, olha bem, achar um filósofo que seja otimista não é uma coisa tão comum assim e tal, e olha, mas foi sensacional. Mas vai, deixa eu te cortar aqui não, vai, fala alguma coisa otimista ou pessimista, eu quero a sua visão mesmo, o seu sentimento em relação a essa história aí do Banco Central, em relação às pessoas, vai passar, tipo... Olha... Manda aí. Assim, o que me entristece muito na questão da política, e que eu vejo que é um estado endêmico da humanidade, não sei se só no Brasil, não moro nos outros lugares, mas pelo menos no Brasil, e meu pessimismo me leva a crer que na humanidade inteira é assim, é uma dificuldade de pensar em longo prazo. Uma dificuldade muito grande de colocar as coisas em contextos, né? Então, meu pessimismo vem muito, por exemplo, o mensalão. O que foi um mensalão? A gente elege um governo com o plano A e elege uma Câmara com o plano B, né? E aí não tem governo que opere desse jeito, né? Não tentando aliviar o mensalão, mas o mensalão aconteceu por uma circunstância material, né? E essa era a circunstância material. Então, eu fico triste, tipo... o Frota mudou de opinião, agora está criticando o Bolsonaro, o próprio MBL, PSDB, agora está todo mundo contra o Bolsonaro. Vamos fingir que não haja má fé nenhuma, que todo mundo realmente ali foi tapeado pelo Bolsonaro. Eu fico, mano, sério que precisou chegar nesse nível? Por que você não parou na sua casa... sentou em frente sei lá, a sua planta, senta na frente de uma planta, olha para a planta e pensa, né? Então, eu acho muito... Por que a gente não consegue pensar no longo prazo? Aquela coisa que agora está na moda, fazer trade. Não, porque vai subir a cotação, porque vai descer a cotação. Você está no mercado financeiro, você está na Bolsa de Valores... Você pode comprar ação do Itaú, você pode ser sócio do maior banco brasileiro. Não, você vai ficar apostando se sobe 10 centavos, se desce 10 centavos, sabe? Mano, pensa no futuro. Poxa vida, é isso que me deixa tão triste na política. Então, eu acho que, assim, falar de que vai descompassar a política do Banco Central com a política do governo federal não significa nada. Que isso já vem de anos, desde a redemocratização, né? Como que a gente elegeu o Collor para presidente e o Itamar para vice,
são completamente diferentes, entendeu? Então, essa é a minha visão. Não vai assim. Estamos decaindo, estamos definhando e vamos definhando até o fim de nossas vidas. Essa é uma boa filósofa, entendeu? A gente não, né, não se traiu em nenhum minuto, a Gabi. Eu lembrei não, eu fui procurar o nome dele aqui, porque eu adoro ele aqui. Gabi, por favor, não me mate, porque eu sei que tem pessoas que entendem de filosofia, que não sou eu, mas que criticam, mas eu adoro, é o Clóvis, poxa, o Clóvis de Barros Filho. Tá? O que eu falei aqui, do exemplo que eu falei antes, era uma entrevista com ele e tal, e aí ele saiu com essa que eu acho que tipo, matou a jornalista, né? Assim, mas eu achei sensacional. Assim, você achar um filósofo que seja otimista não é bem uma coisa tão comum e tal, e não sei o quê. É sensacional. Depois eu vou para vocês essa entrevista dele. Mas é isso, gente. Como eu disse a vocês, aqui esse é o nosso encontro semanal para tratar de assuntos tão importantes. Hoje a gente está chegando já ao finalzinho aqui. Quero agradecer demais essas duas moças maravilhosas, Maravigoldes, aqui que compõem a nossa bancada igualmente Maravigold, Gabi Perini e Luana Mota. Um beijo. Carol não conseguiu chegar, fez falta demais. Quero mandar um beijo para todo mundo que está aí na nossa audiência. Gente, eu vou tentar ao máximo voltar a fazer o Elas com Círio, modelo live, ao vivo, mas na sexta-feira agora está complicado. Eu tive um bocado de modificações aqui nos meus horários de trabalho, e aí a gente pegar na sexta-feira, naquela horinha que a gente fazia, realmente está complicado. Eu vou tentar ajustar isso, porque eu sei que vocês adoravam estar ali no chat, naquela conversa, naquela interação. Eu também adoro. E a gente fazer o programa gravado, a gente perde muito dessa dinâmica aí. Nem sempre eu posso estar lá. Às vezes as meninas estão ali conversando, dando um suporte, mas a gente é o preço que a gente tem que pagar. O que eu não quero nunca jamais é abrir mão dessa conversa aqui, porque para mim é sempre muito enriquecedora. Então, aqui, mais uma vez, gratidão às duas aqui de coração, a todo mundo que nos assistiu até agora. Quem assistiu, gente, lembra de deixar o like, lembra de compartilhar, mandem nas suas redes sociais esses vídeos aqui. O YouTube, ele entende quando você deixa o like, que a gente tanto pede, quando você compartilha, que o conteúdo do canal é importante. Então, ele começa a sugerir para outras pessoas o conteúdo desse canal. E aí ajuda muito a gente, tá? Então, quem não puder, a gente tem duas campanhas aqui permanentes, que é a campanha de doação financeira mesmo para manutenção do canal. Então, aqui na descrição do vídeo vai ter sempre o link aqui, tem doações de diversos valores e tudo. A gente aceita Pix também, que ainda flexibiliza mais. E aí, gente, se vocês puderem contribuir com alguma doação financeira, nota 10, a gente agradece demais. Se vocês não puderem, mas quer ajudar, compartilha, basta deixar o like e compartilhar, porque isso já ajuda também. E a gente tem a nossa campanha de doação de sangue, que é a segunda campanha permanente que a gente tem aqui. Vocês vão ver aqui no cardzinho, aqui em algum lugar do vídeo aqui, aparecendo em algum momento. E a gente pede sim que a turma boa se reúna, que passe a doar sangue. Quem não é doador, procure sim se integrar, conhecer essa campanha, porque sangue não vende em farmácia, gente. E aí a gente tem aqui todos os bancos de sangue do Brasil. Eu já vi essa semana novamente, quase toda semana eu tenho visto. Todos os bancos de sangue do Brasil estão precisando de doadores. Então, tem alguns requisitos, mas quando a gente quer e não pode, a gente arruma alguém para fazer por nós, né? Então, a gente dá um jeitinho, aquele jeitinho brasileiro, jeitinho positivo brasileiro. Espero que vocês tenham gostado do que a gente conversou hoje. Vamos fazer o possível para na sexta-feira que vem a gente manter aqui a nossa programação do Elas com Círio nas sextas à tarde. Vamos lá, temos uma bodega da turma boa, nós temos o Rosa dos Ventos, nós temos o Fala Baixinho que eu te escuto, nós temos hoje o lançamento do programa do Sidney, do Tá Tudo Rindo. O Sidney fez um quadro maravilhoso chamado A Voz do Zé Cid. Olha, vocês vão adorar conhecer o Cid. O Cid, quem não assistiu ontem, que foi o lançamento, assista, porque o Cid é maravilhoso. O Cid, eu digo que ele é o nosso Marcelo Adnet da turma boa.
Ele anda muito no Facebook, mas agora ele vai para o Twitter. Ele foi, por livre e espontânea vontade, ele foi jogado no Twitter, no YouTube e no Instagram. E Sidney agora está em todo canto. Eu espero que a Turma Boa dê muito apoio a ele, muito suporte a ele, porque ele é um fantástico, assim, um sensacional. Então, Zé Cid vai compor ali o projeto do Tá Tudo Rindo. Tem o Paulinho Tavares também, que vai trazer uma outra proposta para o Tá Tudo Rindo. E, enfim, é o nosso quadro de humor aqui, que eu espero que vocês gostem demais. Então, um beijo para vocês. Bom final de semana. Vocês se cuidem. Continuem usando a máscara até que chegue essa bendita dessa vacina para todo mundo. Porque em 2022, para votar, a gente precisa estar vivo, né? Então, gente, turma boa, um beijaço para vocês. Fiquem com Deus. Beijo para a Luana, beijos para a Gabi. Beijo. Tchau. Beijo, princesa. Coisa linda. Beijo. Essa aqui é a cirista pequenininha. Joga beijo, Cecília. Manda beijo, Cecília. Linda. Beijo. Ganhei o dia com esse beijo lindo. Tchau, tchau. Tchau, meninas. Um prazer. Tchau, Lu.